Hoje eu pensei em abordar um tema que é algo que nós falamos muito nas aulas de meditação e algo que nós às vezes sabemos um pouco teoricamente, mas é necessário a vivência realmente disso, não é? É o conceito de mente de principiante. Então, a meditação visa nós desenvolvermos esse cultivo do olhar para algo como se fosse a primeira vez que víssemos. Porque uma vez que nós sabemos ou conhecemos algo, nós deixamos de ver. Eu já fiz uma das lives sobre os relacionamentos e o casamento, não é? O quanto isso é destrutivo num casamento, por exemplo, quando eu digo, nossa, eu conheço essa pessoa, eu convivo com ela há 20 anos todos os dias, eu conheço essa pessoa. Nesse momento que eu digo eu conheço, a mente se fecha, a percepção se fecha e nós deixamos de ver, até que o outro vai se tornando uma espécie de móvel da casa, porque se eu acho que eu conheço, eu não vejo mais. Eu me relaciono com aquilo que é a minha impressão daquela pessoa. Então isso é algo bastante destrutivo nos relacionamentos, por exemplo, como em tudo, aliás. Não é? Um alimento, por exemplo, que eu vá comer, se eu sei aquele gosto, eu experimento, eu já sei como é, muitas vezes eu deixo de perceber. Nós deixamos de ver. E quantas vezes nós, ao abrirmos esse olhar de novas possibilidades, a mente de principiante que diz, eu não conheço, eu estou aberto a conhecer, não é? Quantas vezes nós podemos notar, às vezes até na nossa própria casa, detalhes, não é? Novas formas de vermos as coisas. Uma vez que temos a impressão, ou que temos alguma certeza, a mente se fecha. E isso é algo bastante ruim. Na prática da meditação, nós cultivamos justamente essa qualidade que é a mente de principiante. Olhar para algo como se fosse a primeira vez que víssemos. Como a criança. A criança chega ao mundo e ela vai experimentando esse mundo de forma muito interessante. Até mesmo o comer. Não é? A criança tem a necessidade de pegar na comida, manusear a comida, jogar no chão para ver como é isso de cair. São certas maravilhas que nós tomamos como garantido e nem nos damos conta mais, como se fossem coisas absolutamente comuns ou corriqueiras. Como é que um objeto cai? Olha que coisa interessante, não é? E imaginem o que seria a felicidade de uma criança que anda pela primeira vez. Como é que é isso? Pela primeira vez, caminhar de pé. Um passo, depois o outro, o equilíbrio, prestando atenção e fazendo o seu melhor nesse equilíbrio. Nós vivemos coisas incríveis e fantásticas na primeira vez que fazemos, né? E é interessante que a nossa mente deleta tudo isso. Nós só temos lembranças conscientes, muitas vezes depois da aquisição da linguagem. Depois que nós falamos, a linguagem ocupa de tal forma o cérebro que as lembranças de impressões são relegadas ao inconsciente. Elas estão ali, mas estão no inconsciente. Elas não têm, nós não temos acesso a elas. Então nós não lembramos de quando comemos pela primeira vez, não lembramos de quando andamos pela primeira vez, de quando conhecemos a mãe ou o pai. Nós não temos nada dessas lembranças, não temos acesso. E no entanto são coisas tão maravilhosas, não é? E são tantas coisas no nosso dia a dia que nós, por estarmos no piloto automático, nós deixamos de ver. Algo como, eu conheço o caminho que eu percorro todos os dias da minha casa para o trabalho. E muitas vezes vamos ali no piloto automático, não enxergamos esse caminho.
e deixamos de ver, por exemplo, que um ipê está florido, belíssimo, ou um flamboyant, ou deixamos de apreciar paisagem. Quantas vezes nós vemos algo e nos surpreendemos? Puxa, nunca notei que isso aqui existe. Já aconteceu comigo de construírem um prédio e eu só notar quando o prédio já estava todo erguido, porque eu não via, não notava. Então, nisso nós perdemos as grandes maravilhas da vida. O meditar não é buscar algum estado transcendental ou algum estado de consciência alterada, não é isso. É podermos estar com aquilo que é simples mesmo. Porque na simplicidade, ao nós conseguirmos estar na simplicidade, ali tem tantas maravilhas. Nós não precisamos de nada extraordinário, porque o ordinário pode se tornar extraordinário. Voltando para esse tema dos relacionamentos, por exemplo, como é olhar para essa pessoa com quem você convive há 20 anos, todos os dias, com esse olhar de novidade, não é? Puxa, quem é essa pessoa? Enquanto eu mesmo estou mudando ao longo desse tempo, também essa pessoa tem mudado. E o que seriam esses processos? Como é olhar com essa curiosidade aberta para o mundo? Outra coisa que é contrária à mente de principiante são os julgamentos. No momento que eu julgo algo, eu deixo de ver também. Uma opinião, um ponto de vista. Se eu tenho já o meu ponto de vista construído e as minhas certezas, não é? Eu não estou aberto para aprender. Aprender requer essa curiosidade, essa mente de principiante, a mente aberta, beginner's mind. Então, esse é um cultivo também, um exercício que nós podemos fazer. Fazemos isso ao prestar atenção na respiração, por exemplo. Uma respiração não é igual à outra. E o comparar também é algo que tira do momento presente, tira da mente de principiante, começa a se relacionar com aquilo que são as nossas construções internas. Uma respiração é diferente da outra. Uma sensação é diferente da outra. E a mente trabalha por associações. Quando nós associamos, nós também nos desconectamos. E vamos nos relacionar com aquilo que é a impressão construída em relação àquilo. Então, a simplicidade, o cultivo dessa simplicidade, o cultivo do poder olhar em volta e reconhecer como a criança faz, que nós possamos aprender com os bebês. Tem coisa mais maravilhosa que um olhar curioso de um bebê, a curiosidade que eles têm de pegar as coisas, de experimentar, de colocar na boca, né? E isso tudo, a forma deles explorarem, que nós possamos aprender também esse olhar, o olhar deles. Como eles olham para alguém novo, como eles olham, né? Maravilhados para todas as coisas, e coisas que nós nem vemos mais, ou que consideramos banais. Nada é banal. Nada é banal. Eu vou ler para vocês um trechinho de um livro de Shiruin Suzuki Roshi. É um livro chamado Mente Zen, Mente de Principiante. Fala-se que a prática da meditação não é transcender a modesta mente daquele que apenas começou a meditar para alcançar a grande mente Zen, mas exatamente o contrário. E se dá a seguinte descrição: a prática da meditação não é perseguir o extraordinário, mas sim abrir-se para a revelação de experimentar plenamente o comum. Então, isso se trata de nós, na verdade,
desaprendermos, aprendermos a ter esse olhar aberto, a dizer mais, não sei como será. Que curioso, como é essa textura, como é um vidro, como se vê, como se faz, como é o toque, como são os sabores, os cheiros. Estarmos abertos quando nós temos essas compreensões, essas certezas, tudo que eu gosto e o que eu não gosto. Assim eu estou no mundo, diante do gosto ou não gosto. E quantas vezes nós já fizemos exercícios de comer com plena atenção? Eu já fiz também aqui com vocês. Pessoas que diziam, nossa, eu odeio uva passa. E ao experimentar, sentir o gosto, ver como é aquele sabor e realmente estar atento a esse elemento, descobriram então que sim, eu gosto de uva passa. Eu fiz esse exercício uma vez com uma aluna que tinha perdido a aula e a gente não tinha nada, mas ela tinha uns biscoitos waffle, daquele biscoito waffle de morango. E aí fomos fazendo com o biscoito, né? Como é a textura desse biscoito, como é o morder, e agora fechando os olhos, como é esse sabor. E ela adorava o biscoito e acabou o exercício a dizer, Carla, eu descobri que eu não gosto de biscoito waffle. É um gosto muito artificial, uma textura ruim que fica assim, uma gordura estranha. Não gosto. Então, e esses nossos gosto e não gosto, eles poderiam se modificar ao longo do tempo. Quantas vezes temos uma impressão ruim de uma pessoa, por exemplo, e que depois descobrimos, nossa, essa pessoa até que é legal. Por que eu tive aquela impressão ruim? Aquilo são associações nossas, julgamentos, coisas do passado que interferiram ali. Enquanto que se houver esse olhar aberto e amoroso para as pessoas, para o mundo, para aquela pessoa que está ali todos os dias do seu lado, imagine o engrandecimento que isso pode nos trazer. O quanto nós podemos recuperar essa alegria do olhar para algo como se fosse a primeira vez. Então fica um convite para que nós cultivemos essa ideia da mente de principiante, trazendo a atenção para o momento presente. Ao ir para o trabalho ou ao caminhar, reparar realmente em volta as cores, as flores, os elementos, as formas, tudo que está em volta, até mesmo dentro da sua casa, até mesmo naquele seu marido de há 20 anos atrás. Ele não é a mesma pessoa com quem você se casou, você não é a mesma pessoa com quem ele se casou. Todos nós somos um processo de modificação em movimento constantemente, aprendizado, evolução. Então, poder reconhecer isso, poder reconhecer. Isso acontece também muito dentro da própria maternidade, né? Então, nós temos aquele bebê e, de repente, ele vai evoluindo e a dificuldade em introjetarmos as perdas que tem, não é, na maternidade, a saudade daquele bebê que hoje tem 15 anos. E muitas vezes aquela impressão, né, o desapegar-se do que era e atualizar para aquilo que é hoje é algo muito difícil para as mães. Por isso, tanta superproteção muitas vezes, tanto apego, não é? Tanta recusa em olhar quem é esse filho. Uma das coisas mais importantes na maternidade é isso. Primeiro de tudo, quem é este filho? Até porque, se você tiver 10 filhos, são 10 pessoas diferentes e é necessário ser uma mãe diferente para cada um deles. Um filho nós temos que ir empurrando, outro filho nós devemos oferecer segurança, um outro filho é preciso segurar um pouco a energia, ensiná-lo controle, ensiná-lo a se aquietar. Cada um tem
os seus traços, cada um tem a sua personalidade. Então, ao receber aquele filho, este é meu filho, também nós deixamos de ver, mas quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Né? Então, fica esse convite, queridos, a nos maravilharmos com as coisas mais simples, de vez em quando, parar, olhar em volta, perceber os sabores, perceber o outro com a mente de principiante, não é? Esse aprendizado sobre o outro está na raiz de grande parte dos nossos conflitos. Os conflitos no trabalho, os conflitos dentro de casa. Ah, lá vem você de novo falando a mesma coisa e eu não ouvindo, né? Então, plenamente ouvir o outro e desenvolver essa curiosidade. Mas quem é? Quem é essa pessoa? O que ela tem para me mostrar e para me dizer? Os alimentos. Há muito a explorarmos dentro disso. Tornar o ordinário extraordinário. A mente de principiante. Então, queridos, vamos agora para a nossa prática de hoje. Vou convidar vocês a fazermos um escaneio corporal, um breve escaneio. Quem quiser pode se deitar até. Se você tiver aí um espaço e quiser se deitar, pode ser também deitado. Vamos percebendo o ambiente aí em volta, detalhes do lugar onde você está. Talvez algo que não tivesse reparado antes. Uma sujeirinha na parede. Por vezes, não vamos notando as mudanças do ambiente. E ele vai se deteriorando sem que percebamos. Como o sapo, que a água vai aquecendo sem que ele perceba. Vamos percebendo o ambiente aí à sua volta. Como você se sente aí. A sua inteligência que construiu esse ambiente. Escolhendo as almofadas, escolhendo os móveis. Esse foi um sonho que se tornou realidade. Podemos então ir fechando os olhos. Talvez você esteja deitado, talvez sentado. Vamos tomando consciência dos pontos de contato com o assento, ou com o chão, ou o colchonete. De que forma o peso está distribuído agora? Que áreas suportam mais o peso? Inspirando profundamente, vamos soltando devagar, ancorando a atenção na respiração, no ar que entra e no ar que sai. Nos permitindo este espaço, onde apenas respiramos, sem nada a fazer, sem lugar nenhum a chegar agora, apenas estarmos presentes
com o ar que entra e o ar que sai. Vamos olhando com curiosidade onde fica mais fácil perceber realmente, sentir a respiração. Se é no ar que atravessa as narinas, entrando mais fresco e saindo aquecido pelo calor do corpo. Talvez você perceba de forma mais viva a respiração no peito. Como está a respiração agora? Talvez ela esteja bem curtinha, ou talvez esteja mais profunda. Vamos acompanhando a respiração conforme ela se desdobra momento a momento. Talvez percebamos no abdômen o movimento de expansão e retração, conforme o ar entra e sai de nós. E vamos então, de forma atenta, convidando o foco da atenção lá para o pé esquerdo nesse momento. Os dedos do pé esquerdo. Se você quiser, pode movimentá-los devagarzinho. Talvez o pé esteja apoiado no chão. Há partes do pé que tocam o chão. O arco do pé que não toca. O contato com o chão, talvez você esteja de sapato, talvez de meia ou descalço, de olhos fechados, como eu sei do meu pé esquerdo? Como eu sei que ele ali está? Parte de cima do pé, calcanhar, tornozelo esquerdo. Vamos percorrendo como se a nossa atenção acariciasse cada parte do corpo que vamos trazendo à consciência. Panturrilha esquerda, joelho, talvez o joelho esteja dobrado, talvez esticado. Subindo então para a coxa esquerda. Parte de baixo da coxa, de trás, da frente, as laterais. A perna conectada ao quadril, essa junção. E percebendo a perna esquerda como um todo agora. Como está a perna esquerda em relação à perna direita? Você nota alguma diferença?
E vamos então convidando agora a atenção lá para o pé direito. Talvez esteja apoiado no chão, talvez não. Os dedos do pé direito. O pé direito como um todo agora. Todas as pequenas articulações que existem aí. Tornozelo direito. Subindo com atenção pela panturrilha direita agora. Joelho. A coxa direita, conectada ao quadril. Vamos observar essa região do quadril agora, a pelve, talvez apoiada no assento, os genitais, a região anal, os órgãos internos que existem aí, toda essa região do abdômen, os intestinos acomodados aí, essa parte do abdômen que se expande, se retrai na respiração. E subindo um pouco mais com atenção para a região da caixa torácica, abrigando os órgãos vitais ali. Ainda que não saibamos muito bem onde os órgãos estão, sabemos que eles estão ali dentro, funcionando perfeitamente, ou funcionando bem, ainda que dentro de suas limitações. Se você está aí agora, é porque há mais coisas certas do que erradas com você, bem mais. Toda essa inteligência que rege esse corpo, em cada detalhe, as liberações hormonais, a digestão, os batimentos cardíacos, a vida, a inteligência da vida que aí habita, regendo esse corpo como uma orquestra. Gratidão por essa inteligência. Dentro da caixa torácica, os pulmões abrigando o coração. Talvez percebamos batimentos cardíacos, talvez não. Como é confiar neste corpo? Confiar que ele sabe aquilo que é melhor. E convidando agora a atenção lá à base da coluna, se estiver deitado no chão ou sentado, parte de trás do corpo, as costas, subindo com atenção pelas costas, até os ombros, e percorrendo então os braços, as mãos, observe as mãos agora
Talvez estejam quentes, talvez frias, os dedos. Talvez você perceba algum tipo de vibração nas mãos, talvez não. Talvez as mãos estejam juntas, talvez apoiadas ou viradas para cima. Gratidão por essas mãos que trabalham, que acariciam, que defendem, que doam e recebem. Gratidão por essas mãos. Subindo então com atenção pelos braços, ombros, o peito, pescoço. Vamos nos convidando a perceber os maxilares agora. Observe se há tensão aí e se é possível suavizar um pouco. Muitos de nós manifestamos as tensões travando os maxilares. A região da boca, a língua, os dentes. Face, nariz, o ar entrando e saindo pelas narinas. E vamos para os olhos agora. Ainda que fechados, convidando a atenção para estes olhos. Pode ser que você note alguma luminosidade atravessando as pálpebras nesse momento. Os olhos descansando nas órbitas. Gratidão pela imensidão de elementos que captamos com os olhos, de toda a liberdade que temos a partir disso. Sobrancelhas, a testa, se os olhos não veem, vemos com nossas sensações. Gratidão por isso também. As orelhas, as formas das orelhas, os ouvidos, e buscando perceber o corpo como um todo agora, dos cabelos ou ausência de cabelos, até as pontas dos pés, ocupando este corpo com a nossa própria presença, de dentro para fora.
Gratidão por este corpo que funciona, mesmo que dentro de suas limitações. E vamos trazendo as nossas intenções profundas para nós mesmos. Que eu esteja saudável, o corpo e a mente. Que eu esteja seguro. Que eu esteja livre de todo e qualquer sofrimento. Que todos os seres possam estar saudáveis. Que todos os seres possam estar seguros. Que todos possam estar livres de todo e qualquer sofrimento. Descansando na graça deste imenso universo. Gratidão, queridos. Se você quiser, pode esticar o corpo um pouquinho. É sempre bom, antes e depois da prática, fazer alguns movimentos, alongar, espreguiçar, esticar. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser colocar alguma coisa, hoje nós comentamos sobre a mente de principiante. Parece que alguém comentou antes aqui. Azeza, muito bom olhar como se fosse a primeira vez para não deixar de ver. Isso mesmo, querida. Não deixar de ver. Não é? Isabela, que bom. Dani. Margarete. Que bom, Margarete. Carla, você falou julgamento e comparação, certo? Sim. Julgamento e comparação nos tiram do momento presente, nos tiram da percepção daquilo que estamos vendo, do que estamos sentindo. Nós somos regidos pelo nosso gosto ou não gosto, apego e aversão. Aquilo que eu gosto, eu quero mais, isso é uma ideia, um pensamento. Aquilo que eu não gosto, eu quero empurrar, evitar. E há, como naquele desenho que tem o preto e o branco e uma bolinha preta no branco, uma bolinha branca no preto, há o agradável dentro do desagradável, muitas vezes. E há o desagradável dentro do agradável. Então tudo é mais amplo do que esse simples julgamento que nós fazemos. Gosto ou não gosto, quero ou não quero, né? Isso nos deixa escravos das nossas vontades, né? Maravilhoso, sensação de que todo o corpo estava adormecido e foi acordando suavemente, plenamente. Que lindo, Zéza, muito bom, querida. Muito bom esse olhar de principiante. Julgamento e comparação nos afastam da mente de principiante. Né, Márcia? Realmente. Ana Cristina, oi, amor. Adoro fazer esse exercício do olhar curioso, olhar interessado, seja no outro, seja nas nossas atividades corriqueiras. Sim, assim não há tédio, né? O tédio deixa de existir, porque o tédio vem justamente dessa constatação, essa crença de que não há nada para fazer, ou que tudo está sempre o mesmo, que tudo é sempre igual. As crianças têm muito isso hoje, pelo excesso de estímulo, né?
Então, aquela coisa, quando não tem videogame ou não tem internet, então não tem nada para fazer, né? Vamos olhar em volta, vamos ver realmente tudo o que está acontecendo. Exatamente, querida. Temos que treinar muito para olharmos com olhar de principiante, verdade. Né? Essa é uma prática em si, uma prática para sustentarmos pelo maior tempo que pudermos, olhar com curiosidade. Tem uma frasezinha que eu vi aqui: na mente do principiante existem muitas possibilidades, na daquele que se considera um perito, muito poucas. E é isso, né? Bom, amores, então muito obrigada pela presença de vocês hoje, por estarmos juntos nessa jornada ao longo aí desses dias. Já são mais de 100 dias. Estamos muito felizes de ter vocês conosco e nos vemos na próxima. Um grande abraço e boa noite para vocês.